Fala galera, bem-vindo ao Ponto do Código. Estamos hoje na aula 2, configuração do ambiente e instalação do Node.js. Segue aí nas redes sociais, se inscreve no canal, curta e compartilha e ativa o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos ver a instalação do Node e npm, a configuração do editor da IDE e a execução de scripts simples aí em Node.js. Na aula passada, a gente parou aqui como o Express funciona. O Express atua aí como um servidor HTTP que recebe as requisições de um cliente, ou seja, de um navegador, de uma API, certo? Processa a requisição e responde com um conteúdo. Pode ser um JSON, um HTML, um status, um texto, certo? Então, a gente vai se aprofundar hoje nesses quesitos. Primeiro de tudo, se você não tem aí o Visual Studio Code atualizado, você pode pesquisar aí, ó, Visual Studio Code, entrar aqui na página de download, okay? E baixar aí a versão mais atual, ok? Então, para cada um dos seus sistemas operacionais. Se você estiver no Windows, basta clicar aqui e ele vai fazer o download e a instalação é bem simples, é só next, 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 ok? Dando continuidade, vou abrir aqui o meu VS Code. Primeira coisa, vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho. Vou criar uma pastinha aqui na área de trabalho e eu vou chamar essa pasta de API. Clico com o segundo botão do mouse, ok? Aparece isso aqui, ó, abrir no terminal. E aí eu posso simplesmente digitar isso aqui, ó, para abrir diretamente no VS Code. Code, ponto. E ele vai abrir lá no VS Code. Só aguardar e ele já vai abrir o meu VS Code dentro dessa pastinha aí que vocês estão vendo. Marca para aceitar, ok? E aí já estou aqui dentro do VS Code e aí a gente vai preparar agora o VS Code para trabalhar com o Express, ok? Primeira coisa que eu gosto de baixar aqui, né, é a extensão REST Client. A gente vai precisar dela para a gente fazer as nossas requisições, certo? Então, as nossas requisições será por meio do REST Client, ok? Vou marcar aqui publicar, ok? Em seguida, qual é a extensão que eu vou baixar? Eu vou baixar português, ok? É, é bom vocês praticarem inglês, mas quem não tiver familiarizado não tem problema. Coloca o VS Code aqui em português, instalar, e aí assim que você começar a instalação, quando finalizar, ele pede ó, para restartar, fazer o restart da aplicação, ele vai fechar e abrir novamente, já com o VS Code em português. Uma coisa que é muito comum e às vezes acontece de você esquecer ativar, certo? Você vem aqui em arquivo e ativar o salvamento automático do seu VS Code. Ou seja, todo o nosso código que a gente escrever, ele será salvo de forma automática. Okay? Então, outra extensão que eu gosto de colocar aqui no VS Code é essa daqui, ó, material icon, ok? Material icon. Ela é muito boa, ela deixa os ícones dos arquivos que eu criar com uma cor, com a cor da extensão, certo? Eu acho fica mais agradável. Então, eu vou vir aqui, ó, material icon theme, ok? E aí agora, tudo que eu colocar aqui dentro um, terá uma cor, certo? Específica. No mais é isso. Ah, outra dica. Clica aqui nesse íconezinho aqui, ó, do VS Code. Você vai vir aqui em sincronização, certo? Sincronizar configurações. E aí você habilita isso com o seu perfil do VS Code, certo? Ativa isso com o perfil do VS Code para que você possa estar conectado aqui com o, é, o Git, ok? Com o Git e com a sua conta do GitHub. Se você achar que seja necessário uma aula de GitHub, coloca aqui nos comentários GitHub, que eu posso estar criando umas aulas aí especificamente de GitHub, ok? Beleza. Estou aqui no meu terminal,
terminal no VS Code, né? E aí, por onde eu começo, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que a gente faz quando a gente está trabalhando do lado servidor, certo? A gente precisa abrir o terminal, certo? E executar esse comando aqui, ó, npm init -y. Ou seja, eu estou inicializando o meu diretório para receber uma aplicação back-end, uma aplicação Node, uma aplicação Express. Então, npm aí, ó, Node Package Manager, né, o gerenciador de pacotes do Node, init, ou seja, inicialize, okay, esse repositório, esse diretório. Então, quando eu pressiono Enter, só aguardar um pouquinho, ele vai criar esse arquivozinho aqui, ó. Ele está aparecendo nessa cor devido à extensão que a gente acabou de instalar, material icon, ok? Então, package JSON. E o que seria esse package JSON? Ele vai trazer aqui algumas informações importantes. Exemplo, o nome do nosso diretório, onde eu estou trabalhando atualmente, a versão atual, o arquivo base, ok? Ah, professor, mas não tem arquivo base. Então, a gente vai criar esse arquivo aqui, ó. Vou aproveitar e já criar esse arquivo aqui, JavaScript. Eu não vou me preocupar agora com a organização dos diretórios. A gente vai ter um momento só para isso, para a gente organizar em uma estrutura MVC organizada assim, ok? Aqui seria os scripts de execução, ok? Pode deixar como está. As palavras-chave, o autor, a licença, se eu quiser colocar uma descrição, ok? Então, esse arquivo JSON aqui foi gerado por meio desse npm init, que é a base, certo? Informando aqui o que é a nossa aplicação, o que é o nosso diretório, quais são os scripts de execução, o nome, a versão, certo? O arquivo main, ok? Então, estão todos especificados aqui dentro. Para a gente trabalhar com qualquer biblioteca no lado back-end, a gente precisa consultar o que a gente chama de documentação. Programação, ela não é você decorar código. Você não vai decorar código. A gente precisa saber onde encontrar determinados códigos em que a gente precisa, para o que a gente precisa. Então, se eu vou trabalhar com o Express, criar uma API em Express, basta eu acessar a documentação oficial do Express.js, ok? Então, a gente vai consultar muito a documentação do Express. Professor, a gente pode usar o ChatGPT? Galera, eu não aconselho vocês utilizarem nenhuma inteligência artificial no momento. Tenta fazer usando a documentação oficial. Quando você aprender, de fato, a construir, aí sim, a gente tira aquele trabalho braçal e aí a gente pede para a inteligência artificial criar, porque você já vai saber analisar o que é a estrutura, como é o funcionamento, certo? Usem a IA para ser um auxiliador dos conhecimentos de vocês, para ser, e não para ser o você, né? Para não apenas ter um Ctrl+C, Ctrl+V nos códigos, ok? Então, a gente vai fazer tudo isso aqui consultando a documentação. A documentação do Express, ela tem aqui, ó, a sua versão em português, ok? Então, ela tem a sua versão em português. Ele fala aqui logo na página inicial, ó, que o Express é rápido, minimalista, ok? É um framework aí para web. E aí, ó, professor, e então onde é que eu venho para começar? Ele já tem aqui na lateral, ó, um instalando, um Olá Mundo, gerando Express e por aí vai. Então, a gente vai começar aqui, ó, por essa parte aqui onde tem começando, instalando. E aí, no momento aqui de instalar, ele dá aqui alguns passos que a gente já fez praticamente a criação. O primeiro passo aqui seria a criação do diretório, make diretório, myapp, depois entrou no diretório. A gente já fez esse processo, ó, criando a pastinha aqui no nosso diretório, acessamos esse diretório, ok? Abrimos ele no VS Code, então essa primeira parte a gente já fez. Em seguida, ó, ele pede para você fazer o npm init e aí vai seguindo os passo a passo que vai dando aqui. Okay? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
procurar aqui esse comando aqui, ó, agora instale o Express, ok? Dentro do seu diretório. Então, eu vou executar esse comando, só que eu vou fazer da seguinte forma, ó, npm install express -save, para me executar ele como, instalar ele como uma dependência, ok? Ele vai instalar e vai ficar como uma dependência do meu projeto. Então, vou dar um Enter e aguardo a instalação dessa biblioteca, desse framework, né? Então, vamos aguardar a instalação. É bem rapidinho. Criou a Node Modules, ok? Criou a Node Modules, onde vai ter os pacotes necessários. E se eu vier aqui agora em package.json, ó, ele criou agora, ó, as dependências do meu projeto. Que eu tenho quem agora? Express, ok? Então, a gente tem aqui o Express já instalado. Okay? Então, agora, vamos lá, o que, que ele pede para a gente fazer. Beleza? Aí, o próximo passo ó, é o Alamundo. Se eu vier aqui na documentação, ó, ele diz que o próximo passo agora é o Alamundo. E aqui está o código, certo? O código que representa esse Olamundo. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui, certo? E eu vou explicar passo a passo, ok? Então, eu vou trazer aqui para o meu index.js, certo? Então, vamos agora fazer o passo a passo do que danado seria isso aqui. E eu vou comentando, porque depois eu vou subir isso para o GitHub. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou importando, ok? Importando quem? O Express, ok? Estou importando o Express. Então, eu faço a importação do Express, ok? Aqui ele está usando Common.js, ok? Que é usando o require, ok? Eu crio uma constante e aí eu passo, vou buscar esse módulo por meio do require, ok? Eu poderia fazer isso usando o ECMAScript 6, ok? E aí ficaria como isso aqui, essas importações, né? Ficaria import express from express, ok? E aí eu precisaria, certo? Colocar aqui no meu package.json um type, ok? Um type, para me dizer que isso aqui agora vai ser executado como um módulo. Mas vamos, por enquanto, fazer da forma como estava lá na documentação, ok? Vamos deixar desse jeito aqui como estava na documentação. Primeira linha, eu fiz o import do módulo Express. É tanto que se eu passar o mouse aqui por cima, ele vai me dizer o local onde está esse módulo. Ó. Ele está aqui em Express, Node Module, Types Express, Index. Se eu vier aqui em Node Modules, eu tenho ó, o Express. Cadê aqui, ó, Express. Eu tenho o Index, ok? Tenho o Index. Então, e ele vai lá em lib e Express. Lib Express, ok? Então, a gente consegue achar a biblioteca que a gente acabou de instalar, ok? Só lembrando que esse curso é para quem já tem os conhecimentos básicos de JavaScript, programação orientada a objeto, para a gente poder aproveitar ao máximo, ok? Em breve estarei criando também o curso, o módulo de JavaScript básico e programação orientada a objeto em JavaScript. Em seguida, okay? Em seguida, eu estou criando, instanciando, okay? Minha aplicação. Criando aí a minha aplicação. Eu estou dizendo, ó, app, né? App. Você agora é uma instância de Express. Ou seja, isso se resume a dizer que a minha aplicação agora ela está se chamando de app. Então, eu posso fazer app, e todos os métodos possíveis que vêm aqui do módulo Express, ok? Professor, e se eu quiser criar, então, outra aplicação aqui dentro, como ficaria? Mesma coisa, seria um const app1, ok? Ou seja, agora eu tenho duas aplicações, ok? Tenho duas aplicações, certo? Então, por enquanto, vamos trabalhar com uma, ok? Aqui eu tenho a porta, todo servidor, todo serviço, ele precisa de uma porta de execução.
principalmente os serviços HTTP, Hypertext Protocol. Então, eu tenho aí um protocolo de transferência de hipertexto e como ele transfere esses dados na rede, eu preciso de uma porta para que tenha acesso àquele determinado serviço. Aqui está sendo passada aqui a porta 3000. Mais para frente a gente vai aprender a colocar isso dentro de uma variável de ambiente, para não deixar exposto a porta onde eu estou executando a minha aplicação. Okay? Então, isso aqui é a porta da aplicação. Okay? Aqui, ó, agora, a gente chama isso aqui, eu estou criando as minhas rotas. Então, app.get, e aqui a gente entra naqueles conceitos da aula passada. Get, post, são os verbos HTTP. Então, agora, a minha aplicação, ó, a aplicação faça um get, ou seja, pegue algo. Certo? Se a gente fosse ler de forma corrida, seria minha aplicação, pegue o quê? Alguma coisa na raiz, ó, no diretório raiz da minha aplicação, certo? E aí eu estaria dizendo basicamente isso. Aqui, ó, e depois o get, ele precisa de dois parâmetros. Ele precisa do path, ok? E uma arrow function. Isso aqui é uma arrow function em JavaScript. Esses termos aqui, ó, eu posso trocar por exemplo, requisição. E aqui será a minha resposta. O nome não tem problema, pode ser qualquer nome, desde que você passe o nome correto. Então, aqui, para esse caso em específico, a gente está fazendo um get, okay, na raiz, okay? E eu estou dizendo o seguinte, olha, como a gente está trabalhando com um servidor, a gente tem uma requisição. Quem não assistiu a aula passada, assista a aula passada, que eu falei sobre a requisição e a resposta. Usei o exemplo do garçom, que ele vai, o cliente chega no restaurante, né? E ele faz uma requisição ao garçom. E o garçom vai até o servidor e retorna uma resposta. Então, essa requisição seria requisitando algo ao servidor e ele está dando aqui uma resposta, certo? E nessa resposta, eu só não tenho esse sender. Pode ser a resposta pode ser um JSON, ela pode ser um JSON, ela pode ser links, ela pode ser um texto, ok? Então, pode ser um status. Então, ela tem vários tipos de retorno. Nesse caso aqui, está sendo um send, porque está retornando apenas um texto em string aqui, um hello world. Okay? Em seguida, a gente tem um app.listen, ou seja, a aplicação ouça, listen, uma determinada porta. E esse listen ele precisa da porta, que é um número, e um callback, ou seja, uma mensagem de retorno. Uma mensagem de retorno. Então, qual está sendo a mensagem de retorno? Eu tenho aqui uma arrow function novamente, certo? Que retorna o quê? Um console.log com uma mensagem. Vamos alterar aqui essa mensagem para servidor em execução e vou colocar aqui, ó, http // localhost e ele vai concatenar aí com essa porta, ou seja, ele vai criar uma URL, que ele vai criar um link para facilitar para mim clicar, certo? Ó, quando eu segurar o Ctrl, eu poder clicar e ir para esse diretório, essa URL. Localhost é o nosso endereço local, certo? Então, ele vai criar um servidor, certo? Um servidor no nosso endereço local, na nossa rede local. E numa porta que a gente colocou aqui, ó, nessa variável, porta, ok? Então, tudo vai se resumir a executar o servidor em localhost e na porta que eu defini, que no caso aí é a porta 3000, ok? Então, beleza. Será que ele dá aqui na documentação o comando para executar? Sim, ó, node app.js. Ora, aqui eu vou executar esse comando, node app.js, não porque eu disse que o nome do meu arquivo ó, era index.js,
Então, eu vou fazer node, que é o runtime, ó, ok? Ou seja, eu vou executar isso com node. Então, node index.js. Vou dar um enter. E aí ele me colocou, ó, servidor em execução nessa porta, nesse endereço e nessa porta. Vou segurar o Ctrl, ok? Me aparece aqui, ó, seguir o link. Vou clicar. Ele vai abrir aqui para mim, ó, no, na web, certo? Exatamente o endereço que eu passei lá, ó. Localhost, dois pontos, e a porta. E o Hello World. Professor, por que está aparecendo aqui não está aparecendo a barrinha que a gente colocou? Porque como esse aqui é o diretório raiz, então ele não aparece a barra, certo? Mas a gente pode alterar o caminho aqui, ó, desse path. Digamos que o texto será uma aplicação de aluno, um CRUD de aluno, por exemplo. E aqui eu quero retornar todos os alunos. Eu posso colocar aqui, mudar até o texto, ó. Aqui estão os alunos, ok? Um exemplo. Vou parar o servidor, vou executar novamente. Agora, quando eu acessar essa URL aqui, ó, a gente vai ver que ela vai aparecer uma mensagem de erro, informando, ó, cannot get barra, ou seja, ele não conseguiu encontrar essa rota aqui, barra. Por quê? Porque a gente disse que a rota agora lá no Express era barra aluno, ok? Então aqui é o meu path, certo? Isso é o meu path, ou seja, o diretório, a pasta, onde eu vou listar alguma coisa, onde eu vou buscar alguma coisa, certo? Então, eu requisito ao meu servidor, ok? Olha, eu quero, quando a gente passa esse endereço aqui, eu estou requisitando ao servidor. Olha, aqui nessa rota, barra aluno, o que que tem para mim? Aí ele dá o retorno, ó. Qual foi o retorno? Aqui estão os alunos. Quando a gente usa o navegador, da forma como eu estou usando aqui, certo? Eu estou fazendo uma requisição ao servidor, certo? E o servidor está me dando uma resposta. Eu posso fazer isso aqui, ó, para me visualizar de fato o que, que está acontecendo no navegador. Se eu vier aqui em internet, rede, okay? Eu vou atualizar a página novamente. Atualizei. E apareceu aqui para mim, ó, o path, okay? O caminho. Vou clicar aqui em cima e é exatamente, ó, a URL de solicitação, ok? É um GET, código de estado 304 não modificado. Por que 304 agora? E a gente colocou lá um get. Por que 304 e não modificado? Porque a gente já fez uma atualização do servidor, e aí quando eu atualizo novamente, isso já está aqui em cache no navegador. Então, por isso que 304 não foi modificado. E a resposta é o quê? Aqui estão os alunos. Então, eu tenho a requisição do meu navegador, o URL de solicitação, ó. Olha aí a URL de solicitação e o método de solicitação é um get, e eu vou ter o quê? A resposta. E não sei se vocês perceberam, ó, mas o endereço remoto tá 2.2.1, 2.3000. Isso aqui representa o nosso endereço local, ok? O nosso endereço de rede local. Então, aqui eu tenho a porta, okay, de origem do meu serviço. Okay? Então, agora eu acabei de criar uma API, certo? Onde no path aluno, ela me retorna, aqui estão os alunos. Professor, e se eu quisesse criar outra rota? Então, como ficaria? Eu posso copiar esse trecho de código e aí eu posso mudar o caminho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, professor, ok? E aí, ó, eu posso alterar aqui o texto para aqui estão os professores. Poderia passar uma lista aí de professores, ok? Vou parar o servidor, vou subir o servidor novamente com o Node Index. Para parar, ó, você pode parar usando Ctrl C, certo? Ctrl C, ok? E aí para subir, Node Index novamente. É sempre Node e o nome do arquivo que você está criando a sua API. Então,
Agora, se eu vier aqui no navegador, vou digitar aqui no Google mesmo, ó, localhost, 3.000. Novamente, ó, no 3.000 não vai ter nada, né? Ó, não tem nada. Mas se eu colocar um barra aluno, ele vai me retornar, aqui estão os alunos. E se eu mudar para professor, ele vai me retornar, aqui estão os professores. Então, eu estou fazendo um get. Ó, se eu vier aqui no inspecionar, network ou rede, vou atualizar a página. Ó, eu vejo que o path, ó, ele mudou. Tá aqui professor e a URL aqui em questão, ó, tá quem? Localhost 3000 professor, ok? Se eu mudar para aluno, vou mudar aqui para aluno, vou dar um enter. E ó, mudou o path, ok? Tá aqui. A URL, ó, mudou para aluno, ok? E a resposta é: aqui estão todos os alunos, ok? Então, brinquem com isso aqui, pratiquem, certo? E na próxima aula, o que que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos criar um post, ou seja, criar um recurso no servidor. Aqui eu só estou buscando algo no servidor. Quando eu acesso a URL aqui, ó, quando eu acesso essa URL, eu estou dizendo para o servidor, ó, me traz o que tem aí em localhost 2.3000/aluno. E aí ele vai lá no servidor e retorna. Retorna o quê? Ó? Eu disse aqui para o servidor, a resposta é isso aqui. Então, eu estou fazendo a resposta, retornando isso aqui. Requisição está apagadinho aqui porque a gente não está utilizando. Mas, para ser um servidor, ele precisa da requisição e da resposta. Precisa desses dois parâmetros, ok? É obrigatório esses dois parâmetros ou mais. Mais para frente vocês vão ver que pode ter mais. Certo? Então, requisição e resposta. Okay? Então, a resposta está sendo o quê? Aqui estão os alunos. E a resposta para o PF de professor está sendo o quê? Aqui estão os professores. Okay? Então, se ficou alguma dúvida sobre essa aula, deixa aqui embaixo nos comentários. Clica, curte essa aula, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações das próximas aulas. Valeu, galera. Espero vocês em breve. Ah, e só relembrando, tá? Essa aula, ela vai estar aqui, ó, no GitHub, certo? Mostrar aqui para vocês antes. Ela vai estar aqui dentro de módulos back-end, ó. Aqui está o nosso GitHub. E ela vai estar aqui dentro de repositórios, módulo back-end, ok? E vai ter uma pastazinha aqui com o código aula a aula. Vai ter o material de aulas e o código de cada aula. Aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Então, valeu, galera. Espero vocês na próxima aula. Valeu!